Então vamos lá, pessoal, vamos voltar para a nossa segunda parte aí. Nós vamos entrar agora na estrutura do sermão, ou no esqueleto do sermão. Então na primeira parte nós trabalhamos exegese bíblica, hermenêutica e homilética, né? Como fazer a interpretação, como trazer isso para a igreja, postura de púlpito. E agora eu vou ensinar vocês a montar saudações bíblicas e pregações. Teria uma outra parte para se trabalhar sobre formas de linguagem da Bíblia, mas não vai dar para entrar, senão ela vai estourar muito tempo. A nossa Bíblia tem formas de linguagem: antropomorfismo, antropopatia, hipérbole, isso tudo tem na Bíblia. Vou falar dessas três rapidinho só para vocês se familiarizar. O que seria antropomorfismo? Antropo, homem, fismo, feição. Todo texto da Bíblia que atribuir a Deus órgãos humanos, como a mão de Deus, o pé de Deus, a boca de Deus, está colocando feições que tem no homem em Deus. Deus não é como nós. Isso daqui causa espanto em muitas pessoas. Muitas pessoas têm um espanto com esse texto aqui, mas eu explico rapidamente. Já teve aluno que saiu correndo de sala de aula que não aguentou ouvir essa verdade. Quando está escrito em Gênesis a expressão façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, todo mundo pensa que Deus tem um rosto como o nosso, uma mãozinha com 5 dedos igual a nossa e uma caixa torácica e dentro um músculo chamado coração bombeando sangue para o seu corpo. Você acha que Deus é assim? Você acha que Deus tem um corpo que nem o nosso? Quem hoje tem um corpo no céu semelhante a esse, mais glorificado? Jesus. O que está escrito em João 4? Deus é o quê? Espírito. Espírito não tem um corpo físico como esse, não tem essa semelhança. Então, o que quer dizer o texto de Gênesis? Façamos o homem a própria imagem e semelhança. Atributos morais. O que é atributo moral? Deus, ele não ama? Você não pode amar? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão em Cristo Jesus, sua irmã. Nisso você é imagem e semelhança de Deus. Deus, ele não perdoa? Você não pode perdoar? Nisso você é imagem e semelhança dele. Deus não ira? Você não fica irado às vezes? É nisso que você é imagem e semelhança de Deus. É nesses atributos que ele dividiu com você. Esses atributos que ele tem, ele dividiu com você. Esses, tem alguns que ele não dividiu com ninguém. É nisso que você é imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não tem um corpinho como esse daqui não, pessoal. Deus tem um corpo como esse, mas glorificado, ok? Então toda vez que você vê na sua Bíblia boca de Deus, pé de Deus, a mão de Deus, é antropomorfismo, é atribuir a Deus órgãos humanos. Por que isso acontece na Bíblia? É assim, vamos supor que Deus quer mostrar a grandeza dele para nós, mas ele quer falar isso do jeito que eu e você vai entender. Aí ele usa Isaías para falar o quê? Deus é tão grande que todos os oceanos do mundo cabem na palma das suas mãos. Entendeu? O que você vai falar? Palma da mão, o oceano. Deus é grande mesmo, hein? Não é que ele tem uma mão que nem a minha, ele está usando algo que eu entendo. É isso que acontece na Bíblia, antropomorfismo. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus se alegrou, Deus se entristeceu, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Está escrito em Isaías, Deus não se arrepende, nem volta atrás. Aliás, está escrito em Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e volte atrás. Mas diz em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia está em contradição? Não! Não está em contradição. Simplesmente está empregando um termo humano para nós entender o que Deus sentiu naquele momento. O que Deus sentiu naquele momento que ele viu o homem se extraviando foi isso que nós chamamos de quê? De arrependimento. É isso que ele sentiu, não é que ele se arrependeu, porque ele sabia que o homem ia fazer aquilo, ou não sabia? Está entendendo? Então isso tem na Bíblia. O que é hipérbole? Expressão exagerada. Vou dar um exemplo clássico, que tem na Bíblia também. Tem muito mais, estou dando os mais simples, né? Quando Moisés manda os espias ir na terra lá de Canaã, quando eles voltam com a informação, hein? Aí 2 está feliz, né? Josué e Caleb, não, Deus vai dar a terra, vai ser bênção. Aí 10, não tem como. Por que não tem como? Os homens que habitam lá são gigantes. Nós, perante aqueles homens, nós somos que nem gafanhoto. Ô irmão, aqui para nós, eu sou um homem de estatura baixinha, sou pequenininho, 1,65 m. Que tamanho que é um grilo? Olha a comparação que eles fizeram. Nós, perante aqueles homens, somos que nem grilo.
Um grilo perto de mim, o tamanho que é um grilo, gente. Isso não tem um homem desse tamanho. Existe um homem que eu perto dele parece um grilo? Então é uma expressão exagerada, eles fizeram uma hipérbole. É a mesma coisa que acontece quando João diz que se fosse escrever o que Cristo fez, não caberia no livro do mundo inteirinho. Caberia, só que ele fez uma expressão exagerada, entendeu? Então matou aí, isso são expressões que tem na Bíblia. Se fosse no curso completo dessas aulas aqui, eu pediria para vocês trazer trabalhinho semana que vem para mim, mostrando na Bíblia alguns textos com isso daí. Mas enfim, vamos prosseguir nossa aula. Então, tendo dito isso daí, formas de linguagem da Bíblia, eu trouxe aqui no quadro para vocês a estrutura do sermão ou esqueleto do sermão. Este método aqui que está no quadro é um método usado pelos maiores pregadores do mundo. Os maiores pregadores que você conhece usam esta metodologia aqui. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, os que era ter bom pregador antigamente, Feliciano e companhia, que hoje não dá nem para ouvir mais, mas enfim. Eles usavam essa estrutura aqui e usam essa estrutura aqui. E o que é o esqueleto do sermão? Se você conseguir seguir isso aqui depois que você aprende a montar, irmãos, pode ser ruim, mas ruim demais. Se usar isso daqui não consegue errar, é impossível de errar, não tem como errar. Se você seguir isso daqui, você não consegue, não tem como errar, é impossível. Por quê? Se você seguir essa estrutura, você vai conseguir pregar um sermão único para a igreja. Não vai ser aquele famoso sermão salada mista. O que é o sermão salada mista? O abençoado sobe na tribuna, ele lê um texto, ele não interpreta o texto, ele não explica o texto, ele não aplica o texto. Ele vai para tudo quanto é lado na Bíblia, termina o culto e você fala assim, por que ele leu aquele texto? Você fica sem entender porque ele leu, porque ele não falou do texto, ele não explicou o texto. Para que ele leu o texto? Agora, se você seguir esse esqueleto, você começa no texto, fala do texto, explica o texto, aplica o texto e termina no texto. Não te deixa fugir da ideia principal do texto. Isso daqui é muito simples, depois que você aprende a montar. Eu aprendi isso daqui, fazia 2 anos que eu pregava, quando eu fiz esse curso que eu estou passando para vocês, e eu aprendi a montar isso daqui. Eu nunca mais, a minha Bíblia, essa daqui eu não uso para pregar, essa daqui eu uso mais para trazer aula, porque é a Bíblia que tem mais no nosso meio, para pregar eu uso outro. A minha Bíblia é repleta de sermão montado assim, até hoje. Há para quase 10 anos que eu só prego neste formato aqui. Só nesse formato, não me deixa errar. É a minha colinha que eu levo para o púlpito ali na Bíblia, ali no clips ou no meu caderno, ok? E isso aqui é importantíssimo. Quando você montar o seu sermãozinho, sua saudação, coloque ele no clips na Bíblia ou traga no caderno, não é pecado. O errado é você tentar vir sem ter ainda dominado o texto e você errar tudo e não falar nada lá, entendeu? Atravessar tudo e não explicar nada. É muito mais bonito você trazer seu caderninho com as suas anotações ali cravadinho na sua Bíblia do que você errar. Porque é o seguinte, entenda algo muito importante. 2 coisas nunca mais vão voltar. Uma flecha, depois que você lança ela pode voltar essa flecha? Não. Ela vai. Uma palavra mal proferida aqui, você pode matar uma alma aí embaixo. Algo que você fala errado aqui, você mata alguém que está embaixo. Você pode tanto abençoar quanto matar. De tal forma que para os meus alunos que eu dou aula no online, o Adler também é meu aluno, eu falo para eles que a minha intenção é fazer vocês desistir de pregar. Eu quero que vocês desistam desse negócio de pregar. Mas como assim? Porque quando vocês entendem a responsabilidade que é subir aqui em cima e pregar a palavra de Deus, vocês entendem o que é isso, aí vocês estão prontos para pregar. Quando gerar o temor, eu falo assim, gente, eu não quero fazer isso, porque eu sei a responsabilidade que é. Aí você está prontinho para pregar. Aí você pode pegar o microfone e pregar aqui, pregar na rua, sem entender o peso que é pregar a palavra de Deus, porque uma palavra pode matar como pode trazer vida. Você está entendendo? Por isso tem que ter preparo e muito preparo mesmo para pregar, não é só pegar o microfone e pá, não. A pessoa acha que tudo aqui é lindo, né? Que não é lindo não, irmão. É responsabilidade terrível. Porque quem fala é responsável pelo que fala, quem ouve não é responsável por nada. É muito melhor, muito mais gostoso sentar aí e ficar quietinho ouvindo, sabia? Você sabia disso? Que é muito melhor? Só que quando Deus te chama para pregar, você não tem que fazer, você vai ter que pregar. Você está entendendo? Querendo ou não, você vai ter que pregar e pronto, acabou. E se você está aqui é porque Deus te chamou, porque você está aqui no feriado para estudar, porque Deus te chamou. Então não tem para onde você correr. Então a estrutura do sermão é isso daqui, esse daqui é o esqueleto do sermão. Irmãos, todo sermão, ele tem que ter um texto bíblico, ok? Não existe aquela ideia grotesca, nossa, Deus me deu um tema lindo para uma mensagem. Nossa, que tema lindo, só falta o texto. Não existe esse negócio. Primeiro você precisa de um texto para ter um tema.
E o texto que eu vou pregar na noite tem que ser da Bíblia. Eu já vi gente pregando horóscopo de revista. Você está entendendo? A loucura, pegar revista e secular e ler e pregar na igreja. Pregar através de hino da harpa. A harpa não é Bíblia. Não é inspirado por Deus a harpa, é canônico. Então, o texto tem que ser da Bíblia. Primeiro de tudo, você precisa de um texto. Como que eu vou ter esse texto? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo pregações. Em vários momentos da sua vida de oração, ouvindo pregação, meditando, você vai... Há algo dentro, que só quem prega e sabe o que eu estou falando vai saber disso. Algo move o seu coração, que te traz atenção, porque você fala assim, gente, eu preciso pregar isso daqui. Queima no seu coração para você falar sobre aquilo. Aí você vai ler, você vai analisar, você vai interpretar, você vai fazer hermenêutica, você vai estudar, você vai ver o que algum pregador bom, bíblico, falou sobre aquele texto, vai ler um comentário bíblico, vai ler de novo, eu vou pregar esse texto aqui. E você vai pregar e vai ser uma bênção, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar e vai operar milagres. Então, primeiro de tudo, eu preciso de um texto bíblico para pregar. Toda pregação, ela tem um tema. Opa, pode falar. Nos textos, eu já vi pregador que fala um versículo só e tem outros que falam vários, como na Bíblia. Para a gente ficar começando, o senhor acha melhor um versículo ou pula vários? O que eu vou ensinar aqui agora para vocês é essa pregação que usa um versículo. O nome dessa pregação é sermão textual, que só usa um texto. Aí que usa mais de um versículo, se for no mesmo contexto, é sermão expositivo. Se for em vários textos da Bíblia que fala a mesma ideia, sermão temático. É que não vai dar tempo. A minha ideia era passar 3 sermões para vocês, mas não vai dar tempo mesmo. Tá entendendo? Eu pensei que iria dar tempo, mas graças a Deus vocês interagiram bastante, não vai dar. Mas eu vou ensinar pelo menos 1 ou 2 sermões para vocês, que é esse aí de um versículo e um que usa mais versículos, tá bom? Tem 5 tipos de sermão. Esses são os mais usados no nosso meio. Então, toda pregação tem um texto bíblico e toda pregação tem um tema. E da onde que vem o tema? O tema tem que emanar do texto que você vai pregar. Não faz sentido você colocar um texto de vitória quando o texto fala de perdão. Você está entendendo? E é por isso que eu falo, antes de você ter um tema para sua mensagem, tem que ter um texto. Você vai ler o texto e vai perceber que aquele texto ali fala de alguma coisa. É aquela coisa que está falando que é o tema do seu sermão. Então não faz sentido você ter um texto que fala de perdão e você está falando de prosperidade. Então o tema tem que ter sentido com o texto que você vai ler. Toda pregação tem uma introdução. O que é a introdução? A explicação do que está acontecendo ali naquele contexto. Tem alguma coisa que está ali. Você vai dar aquela breve explicação do que está acontecendo ali, até chegar onde que você quer para começar a sua pregação. E toda pregação tem as suas divisões. O que são as suas divisões? São palavras e versos que não vão deixar você se perder. É o seu apoio. E nós costumamos ensinar o seguinte, que uma pregação ela pode ter de 3, no mínimo, a 7 divisões. Então o mínimo de divisões que eu posso ter em uma pregação é 3 e o máximo é 7. Se eu trabalhar mais de 7, dá para pregar 2h30, 3 horas. Dá para fazer um simpósio, igual eu estou fazendo para vocês. Então o mínimo que eu prego é de 3 divisões a 7. Toda pregação precisa de uma conclusão. O que é conclusão? A recapitulação final. Eu vou fazer aqui para vocês depois na prática. E nós que somos pentecostais, no final nós temos o apelo. Certo? Que é quando você convida aqui a pessoa para vir para frente e confessar Jesus. Todo mundo anotou aí a estrutura do sermão? Colocou no seu caderno? Eu quero montar uma pregação junto com vocês. E a pregação que nós vamos montar é a que o nosso irmão falou, que só usa um versículo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto mais conhecido da história da humanidade. Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Vocês sabem? Todo mundo pensa que é o Salmo 23, né? Não é. Qual que é o texto mais conhecido, pessoal, da igreja? Do mundo, né? Na verdade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. É o texto mais usado para pregar, para evangelizar. Todo o mundo inteiro conhece esse texto praticamente. Nós vamos montar um sermão aí, pessoal. João 3,16. Tá bom? E o sermão que nós vamos montar chama-se sermão textual. E eu vou explicar o que pode ser sermão textual. Essa mesma estrutura que está aqui no quadro, você pode usar ela para montar uma saudação, tá? Você pode dividir ela numa saudaçãozinha e trazer ela em 5 minutos, 10 minutos. Vai depender do tempo que for te dado. Como você também pode pregar meia hora, 40 minutos dentro dessa estrutura aqui. Então eu vou citar o texto aqui de cor aqui, você acompanha aí. Como é que está escrito aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para esse texto, qual poderia ser o tema da minha mensagem? Para esse texto aí, vamos lá. Criatividade. Amor mais. Vamos lá, tem a ver. Amor, tem que ter sentido. Motivação através do amor. Vamos focar no texto. Mas também encaixa, mas tem que colocar a palavra amor. Um exemplo de amor. Oi? Mas tem que envolver a palavra que está no texto. Vamos. Salvação, tem tudo isso no texto. Mas qual a maior expressão que tem no texto? Amor. Então qual os termos você pode usar? O grande amor de Deus, o amor incondicional de Deus, o amor perfeito, o amor inexplicável. Faz sentido ou não com o texto? Se eu ler esse texto, me traz a ideia de um amor perfeito, de um amor grande? Então o tema do meu sermão, o grande amor de Deus. O grande amor. O grande amor de Deus é o tema do meu sermão. João 3,16. Coloquei no lugar errado. Vai colocar aqui na frente. João 3,16. Que seria aqui o tema. O grande amor de Deus. Então, eu já tenho um texto bíblico e eu já tenho um tema. E o tema veio da onde? Do texto. Aqui entra a introdução. A introdução você só traz quando você for pregar. Ok? Saudação você pode entrar direto nas divisões. Como eu conheço o contexto aqui, se eu fosse pregar esse texto, eu ia explicar que dentro desse capítulo tem Nicodemos, o mestre da lei, que vem conversar com Jesus e quer saber sobre o novo nascimento. Jesus explica para ele não consegue entender que tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. E aí depois vem e fala o Senhor Jesus sobre esse grande amor que Deus teve para com a humanidade. Então essa seria a minha introdução, a explicação até chegar no verso 13, seria a minha introdução, ok? Tranquilo? O que também é lícito na introdução? Alguns fazem isso, também é lícito. Eu poderia usar um outro exemplo de amor. Um pai que pulou na frente do carro para salvar a vida de um filho, um pai que pulou no rio para tirar o filho do afogamento. É um exemplo de amor ou não? De dando a vida pelo filho, sim ou não? Poderia usar esse exemplo também na introdução, é lícito. Mas a maioria opta por explicar o que está acontecendo no contexto, ok? Nas divisões, como é um sermão textual, eu só vou trabalhar dentro deste. Eu não posso usar o verso 15 e nem o 17. Eu só posso usar o verso só dentro dele. E como que eu vou fazer isso nas minhas divisões? Eu vou dividir o verso de número 16. E como que nós podemos dividir? Todo mundo olhando para o texto aí. Qual que poderia ser a minha primeira divisão? Olhando para o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual seria a minha primeira divisão? Deus amou o mundo, matou. Está no texto ou não está? Então colocarei aqui na primeira. Deus amou o mundo. Está aí. Continuando olhando para o texto. Qual que seria a minha segunda divisão? Tem alguma coisa antes aí? Tem outra coisa. Tal maneira. Não foi um amor normal. Tal maneira. Aqui, ó. Segunda. Tal maneira. E agora qual é a terceira divisão? Deu seu Filho unigênito. Que a minha falou aqui na frente, ó. Deu seu Filho. Deu seu Filho único. Quarta divisão? Quarta divisão? Para todo aquele que não perece. Pode falar, irmão. Tá, como é que está o texto de vocês? A Bíblia. Peraí. Isso, para todo aquele que nele crê. Está certo. Para todo aquele que nele crê. Para aquele que nele crê. E aí? Pode falar, irmão. Não pereça, mas tenha vida eterna. Tá certo. Tá certo. Não pereça, mas tenha vida eterna. Pessoal, a minha letra é hebraica, ninguém vai entender. Pessoal, vamos lá. Aqui está montado um sermão textual. Nós montamos isso daqui em 3 minutos. Eu te pergunto, foi difícil montar isso daqui? Não. Tem pensamento meu aqui? Não. Tem pensamento seu aqui? Não.
O que tem aqui? Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não tem mais nada. É difícil fazer isso, pessoal? E por que tem um monte de obreiro mal acabado por aí que não consegue fazer um negócio daqui? Nunca tinha tido aula, parabéns. Você fala assim pro obreiro, ó, você vai pregar hoje sobre amor. Não, pelo amor de Deus, me dá um mês para montar o sermão. Aí nós montamos um sermão bíblico, nada do que nós pensamos, Bíblia, em 3 minutos. É esse aqui que você ouviu, irmão? Sermão de trabalhando só um texto, quando você falou? E como que eu pregaria isso daqui? Já montei, isso daqui é o sermão textual. Nós dividimos um texto. Como que eu pregaria? Daquele mesmo método que eu ensinei de manhã. Vamos lá. Foi me dada a oportunidade, vou assumir a tribuna. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus hoje por essa grande oportunidade de estar junto com vocês. É um prazer imenso. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha irmã que me convidou para estar aqui com vocês. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor que me recebeu. E também quero louvar a Deus pela vida da minha família que me acompanha. Por gentileza, tome a sua Bíblia nas mãos e acompanhe comigo a leitura que eu vou ler. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3 e verso número 16. Vou aguardar vocês localizarem para ir junto comigo, ou acompanhar. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Dentro desse contexto, meus irmãos, Jesus, conversando com o mestre da lei, ele vai explicar sobre o novo nascimento, vai explicar sobre a vida eterna, até que ele chega nesta grande verdade, que é o texto mais conhecido da humanidade, mostrando o grande amor de Deus. E na noite de hoje, eu quero te mostrar 5 verdades sobre o grande amor de Deus. A primeira verdade é essa: Deus, ele amou o mundo. E mundo aqui, pessoal, não é apenas os judeus, não é só os americanos, ou os africanos, ou os brasileiros. Mundo aqui não é as árvores, não são os rios, os lagos, ou o planeta Terra, não. Mundo aqui é a criação, é o homem, é você que ele amou, é você que ele criou. E por decorrência desse grande amor, que foi de tal maneira, não foi um amor qualquer, não foi amor de namorado, não foi amor de amigo, não foi amor de irmão, foi um amor incondicional, um amor que você nunca vai entender. E por conta de Deus amar o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho único, ele deu de livre e espontânea vontade, ele não foi obrigado, ele não foi persuadido, ele não foi imprensado na parede, ele quis dar este filho. E para que ele deu esse filho? Ele deu esse filho para aquele que crê nele. Crê em quem? Em Maria? Não. Em Maomé? Não. Em Buda? Não. Em Allan Kardec? Não. Em quem? Em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, por decorrência desse grande amor de Deus, não vão perecer, não vão ser destruídos, não vão ser lançados no lago de fogo, não vão para a segunda morte, mas irão receber a vida eterna por conta deste grande amor de Deus. Você que está aqui essa noite, está ouvindo que Deus te amou de tal maneira, deu o Filho dele por você, você crê no Filho dele, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Levante a sua mão e vem aqui, que o pastor vai orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! As almas vão vir, vão crer em Cristo Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, irmãos, é difícil fazer isso? Não é não, gente. Não é, pessoal. Claro que é prática, mas eu mostrei para vocês, eu acabei de mostrar que eu segui isso daqui, eu saí daqui. Amém. Pode falar, mano. Tem que pregar para os caminhões. Tem que pregar. Mas a intenção de fazer isso daqui na prática com vocês é para mostrar que eu fiquei aqui dentro, eu saí daqui. Isso daqui, pessoal, você tem que entender que essas divisões aqui não é só pregação. Isso daqui são subtítulos e temas que você vai trabalhar na sua pregação. Imagine que entre cada divisão dessa aqui, ó, tenha 15 linhas imaginárias. O que são as linhas imaginárias? Quando eu falei que Deus não amou a África, não amou... E o que engloba isso? O que vai ser essas linhas imaginárias? Seu conhecimento bíblico,
sua vida de piedade, sua vida de oração, sua vida com o Espírito Santo. É aí que vai estar a sua mensagem. Isso daqui são suas bases, gatilhos para você ler, ok? E conseguir ter conteúdo para pregar. Você está entendendo? E na onde que eu vou levar isso daqui? Grampeado na sua Bíblia, escrito no seu caderno. Você abre a Bíblia, o caderno do lado e segue ali. E prega do seu jeitinho. Se precisar ler, lê. Se conseguir olhar e memorizar e decorar só de bater o olho, é do seu jeito, não importa. Sabe a miséria que aconteceu no nosso tempo? Eu vou falar a miséria que aconteceu no nosso tempo. Colocou na mente do brasileiro que pregação é isso que eu fiz aqui agora, né? Tem que pregar assim, né? Rápido, e pá. Se não pregar assim, não é pregação, na maioria das igrejas. Aqui não é diferente, graças a Deus, né? O movimento da Ágape é bem diferente. Mas nas igrejas pentecostais raízes, se eu não pregar assim e falar do jeito que eu estou falando aqui, o que é? Ah lá, tá dando ensino, irmão, tá dando doutrina hoje. É que esse aqui prega desse jeito. Só que esse jeito aqui, irmãos, que eu acabei de pregar aqui rápido, ele surgiu no Brasil na década de 80, com um pregador chamado Gilmar Santos, e monopolizou no Brasil com Marco Feliciano. Você acha que Jesus pregava assim? Você acha que os grandes pregadores pregavam assim? Não, pregava assim, ó, conversando, entendeu? Por isso que eu falo, pregue do seu jeitinho. Eu prego assim porque eu nasci para pregar assim, mas eu também consigo pregar assim. Mas pregue do seu jeito, mas o importante é que você pregue assim, a Bíblia. Ok? Tranquilo? Gostaram do sermão textual? Isso daqui dá muito certo para você pregar em Salmo. Você pega Salmo, você já consegue ver dividido na sua cabeça. Nossa, olha aqui, ó, meu refúgio, minha fortaleza, meu escudo. Ah, eu vou pregar sobre isso daqui, cara, ó, refúgio, fortaleza. Você consegue pregar tranquilamente, catando cada uma dessas palavrinhas e aplicando para a igreja. Você consegue organizar ela bonitinho, igual eu organizei.